nós voltamos agora para o nosso segundo momento, para a nossa aula de Geografia, que a gente vai iniciar abordando um pouco o tema geral lá da unidade 6, que é falando das paisagens, para você poder ir para a nossa aula de hoje, certo? A gente viu na página 149 do nosso livro que o que é uma paisagem, né? A gente for poder entender qual era o conceito do que é uma paisagem. E a gente viu que a paisagem é o conjunto de elementos naturais, culturais de determinado lugar, e esses elementos eles podem ser observados, né, através dos sentidos do nosso corpo, especialmente pela visão, né? Através dela a gente pode olhar, observar e ver no ambiente o que é que ele foi modificado e o que é que não foi modificado. E a gente viu lá na página 149, isso bem explicadinho, não foi? Lá tem duas fotografias de paisagens, mostrando uma paisagem composta de montanhas, rochas, areia e algumas construções. E também vimos a paisagem composta de muitos prédios, praia e morro ao fundo. E na unidade 6 a gente pode entender esse conceito de paisagem e também de diferenciar as características da paisagem do campo e da cidade, e compreender que as paisagens são transformadas ao longo do tempo e que essa transformação tem a ação humana, né, para atender às necessidades humanas, mas também tem a transformação feita de forma natural, feita por agentes naturais. E a gente viu também lá na página 152 a questão da paisagem do campo e da cidade, que a gente viu que na paisagem do campo vai ter o quê? Árvores, plantações, estradas de terra, poucas casas, fazendas. E na cidade, na paisagem da cidade, a maioria dos elementos vai ser o quê? Muitos prédios, muitas avenidas, muitas ruas, poucas árvores, e plantações quase não irão existir. Se existir, são muito raras, né? Muito poucas, porque o que predomina mesmo são os prédios. E além disso, a gente pode ver a diferença entre esses duas paisagens, além dos elementos que estão lá presentes nela. E também a gente viu que a paisagem, natureza e sociedade, onde ele vai trabalhou a questão da modificação da paisagem ao longo de muito tempo, né? Na página 154 do livro de vocês, ele retratou muito bem isso, que foi uma paisagem, trouxe uma paisagem de 1620, né? A paisagem bem natural, e foi mostrando através de fotografias essas transformações ao longo do tempo. Aí ele trouxe uma paisagem, a mesma paisagem de 1620, em 1910 e recente, né, 2016. Ele trouxe para a gente ver, observar bem direitinho a transformação que essa paisagem sofreu ao longo do tempo. Foi aqui na página 154, a gente viu que inicialmente existia até um mar lá, né? E com o tempo esse mar foi aterrado e deu lugar a muitos prédios, poucas árvores. E também a gente viu que, em geral, o objetivo dessas alterações feitas na natureza é para atender o que? A necessidade e interesse das pessoas, seja na construção de pontes, né? Para a questão da locomoção, transporte, e também na construção de casas para moradia, e o que é muito comum hoje na construção de quê? De prédios, né? De apartamentos, que hoje em dia a cidade está cheia de apartamentos, estão construindo mais, né? E além disso, a gente viu as transformações, né, feitas pela natureza, pelos agentes naturais. E aí ele trouxe que não é só o trabalho do ser humano, né, que transforma a paisagem. A natureza e seus fenômenos também são responsáveis por esse processo de mudança.
Aí ele trouxe aqui falando, além do vento, a água, a variação de temperatura, as atividades sísmicas e vulcânicas são agentes naturais transformadores da paisagem. Vulcânicas não temos aqui porque os vulcões aqui já deixaram de existir há muitos anos, né? Há milhares e milhares de tempo. Porém, recentemente no Brasil, essa semana mesmo, a gente viu no jornal lá na Bahia que várias cidades teve aquelas alterações sísmicas, não foi? Aqueles tremores que a gente vê muito no Japão, nos Estados Unidos, e a gente pôde ver recentemente no Brasil, na Bahia, em várias cidades, que teve até casas que foram destruídas, as paredes ficaram rachadas, e as pessoas puderam realmente sentir o tremor, né? E poderam vivenciar isso bem de perto. E também a gente viu na página 156 a atividade, que foi da nossa última aula de geografia, que vocês iriam observar uma fotografia e dizer o que estava lá, o que vocês viram na fotografia, qual era a paisagem retratada, se ela havia sido modificada pelo ser humano. Aí vocês iriam dizer lá e por quê, para que ela iria ser modificada, além de vocês pesquisar em revistas e jornais imagens de paisagens que foram modificadas pelas pessoas e colar aí na página, né? E hoje, na sala de hoje, a atividade de hoje vai ser na página 157. Aí ele traz um texto, que é um poemazinho, que fala da questão dessa transformação que eu falei aí, que é feita pelo homem, como ela afeta diretamente, né, a vida da natureza. Aí tem assim: lê o poema sobre a preguiça, animal que vive na floresta amazônica. E o poema se chama Preguiça, dá o nome do animal aí. Eu fui à Amazônia e dei uma risada, pois vi a preguiça cruzando a estrada. Pensei, se a estrada cruzou a floresta, para a preguiça findou-se a festa. Se a estrada acaba com a sua morada, para onde que vai a pobre coitada? E então me disseram que ela ama Embaúba, mas como ela faz se o homem a derruba? Então Embaúba aí é uma árvore frutífera lá na região amazônica, em que a preguiça, ela gosta dessa árvore. Aqui o que ele retrata bem através da imagem, que vocês podem ver, é a questão da derrubada, né, das árvores, aí, da transformação que o homem vai fazendo na natureza, e que essa transformação afeta diretamente a vida do animal, como aqui ele retrata, ó, que as árvores, né, deram lugar à estrada, e a coitada da preguiça, né, ficou aí sem lugar, foi cruzar a estrada. E ele faz até uma pergunta aqui, que ele diz: pensei que a estrada cruzou a floresta, para a preguiça findou-se a festa. E também ele fala: se a estrada acaba com a sua morada, para onde que vai a pobre coitada? E ele fala também, ó, que deu uma risada, pois viu a preguiça cruzando a estrada. Aí ele ficou interrogando se foi a preguiça que cruzou a estrada ou foi a floresta. Assim, ele faz tipo um trocadilho com esse questionamento. Será que a preguiça está no lugar errado, né? Ou é a gente que está provocando essa transformação e está afetando diretamente a vida dela? Então a gente pode entender que a ideia principal aqui do poema é a questão do habitat natural da preguiça, que foi destruído para a construção de uma estrada, né? E que essa intervenção humana na natureza, com a construção da estrada, causou um impacto diretamente nela, porque ela ficou sem lugar para ficar, né? Então aí faça uma atividade aqui da página 157, que nessa atividade está pedindo para fazer em grupo, só que nós não iremos fazer em grupo, cada um vai fazer aí a sua, aí vocês vão fazer ela no caderno, certo? Vocês vão dar o final dessa história aí. E quando for escrever lá no caderno, na matéria de geografia, não esqueça de colocar a página da atividade, certo? Então realize a atividade